sabiam que o filme Acredite em Mim, da Netflix, ele foi inspirado em um caso real? Pois bem, o que aconteceu na história e na vida daquela menina foi algo terrível, e já vou logo falar pra você que o conteúdo desse vídeo ele é extremamente sensível, e se você for sensível a esse tipo de conteúdo onde envolve abuso sexual, já queria falar pra você não assistir esse vídeo. Antes de começar o caso de hoje, meu nome é Mayara Failarse. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. A maioria desses vídeos eles não são monetizados e todo esse trabalho é pelo seu like, pela sua inscrição. Aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar o link do nosso podcast e das nossas outras redes sociais, porque nós também falamos de True Crime nos aplicativos aí vizinhos aí nas redes sociais. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Lisa McVeigh Noland, ela nasceu no dia 11 de março de 1967 e eu não achei muitas informações sobre a vida dela, mas a Lisa, ela foi morar com a sua avó quando ela tinha 13 anos de idade em Tampa, na Flórida. A sua mãe, ela era uma viciada e alcoólatra e antes de morar com a sua avó, ela havia passado por vários lares adotivos até ir viver com a avó e o namorado dela. Desde que a Lisa ela se mudou para casa da sua avó, a sua avó ela tinha um namorado que era mais novo que ela, e a partir daí esse homem começou a abusar sexualmente da Lisa com o consentimento da avó dela. Ele ameaçava a Lisa colocando uma arma na cabeça dela para que ela não fizesse barulho, para que ela não fizesse nada, para que se ela falasse qualquer coisa para alguém fora de casa, ele iria matar ela. Então ela sofria já abuso sexual dentro de casa e ela já sofria também essas ameaças, então ela teve aí uma adolescência extremamente complicada. Ela era a que mais ajudava financeiramente em casa, porque ela trabalhava numa loja de donuts quando ela tinha 17 anos e ela dobrava os turnos e ela não tinha direito ao seu salário, então quando ela chegava em casa ela pegava aquele dinheiro que ela recebia no trabalho e ela tinha que dar pra avó ou pro namorado da avó, e a vida dentro da casa dela, na verdade, era uma grande tortura, tanto que ela fazia questão de dobrar sempre o turno dela para que ela não tenha que voltar para casa, porque ela sabia que quando ela chegasse em casa, ela iria ser abusada, ela iria ser ameaçada, então ela preferia 1000 vezes ficar fora de casa do que ir para a própria casa. Agora você imagina, você querer ficar trabalhando para você não ir para casa. Olha só a situação, a cabeça dessa menina com 17 anos de idade. No dia 3 de novembro de 1984, a Lisa ela queria dar um fim naquilo que estava acontecendo na vida dela. Ela entendeu o tanto de abuso que ela sofria e que aquilo poderia ser algo que pudesse ser na vida dela por muito tempo. Então naquele dia a Lisa ela decidiu tirar a própria vida e ela escreveu uma carta falando que ela não aguentava mais e que ela não queria mais viver aquela vida. Ela guardou a carta dentro do seu quarto e saiu para mais um dia de turno do seu trabalho. Ela trabalhava alguns quarteirões da sua casa e ela ia e voltava de bicicleta, e naquele dia que ela tinha escrito a carta, o patrão dela pediu para que ela dobrasse mais uma vez o turno dela e ela aceitou de bom grado, como ela sempre fazia, e isso iria fazer com que ela saísse muito tarde do trabalho, como por exemplo 2 horas da manhã. Depois que encerrou seu expediente de trabalho, ela estava bem cansada, era mais ou menos entre 2h30 e 3 horas da manhã. Ela pegou essa bicicleta e foi em direção à sua casa, que não era tão longe dali, mas no caminho a Lisa ela percebeu uma movimentação um pouco estranha perto de uma igreja que ela estava passando. Mesmo percebendo essa movimentação estranha, ela decidiu não dar muita atenção e prosseguir com o seu trajeto de volta para sua casa. Quando ela passou por essa igreja, a Lisa então sentiu um impacto, onde alguém pegou ela por trás e começou a arrastar ela no chão, e ela tentou gritar o mais alto que ela podia, mas não tinha ninguém ali, ela estava sozinha e só aquela pessoa que pegou ela por trás e estava levando ela para um lugar mais afastado, como se fosse mais ou menos um estacionamento. A Lisa ela sentiu que o seu agressor ele encostou uma arma na sua cabeça e falou para ela assim: cala a sua boca ou eu vou estourar os seus miolos. Mas a Lisa ela sofria
abuso desse tipo por muito tempo da vida dela. Ela era ameaçada justamente dessa forma, com uma arma na cabeça. Então ela não falou nada e ela deixou com que o homem levasse ela pro carro, pro lugar onde ele queria levar. Ele colocou ela dentro do carro dele e ela começou a chorar e falou pra ele assim: eu não quero mais morrer, eu não quero mais morrer. Porque até então ela estava planejando tirar a sua própria vida. Ela falou pra ele: eu não quero mais morrer e eu faço o que você quiser pra você não atirar em mim. O homem então amarrou a Lisa e colocou uma venda em seus olhos e, de acordo com algumas fontes de pesquisa, ele abusou primeiramente da Lisa ali mesmo. Ela achou que se ele abusasse dela ali e ela não reagisse àquilo, ele ia deixar ela ir embora, mas isso não aconteceu. Obviamente, ele começou a ameaçar ela ainda com a arma, disse para que ela ficasse quieta, ela obedecesse às suas ordens. Então ele ligou o carro e ele começou a seguir numa direção, só que ela estava vendada e o que ela conseguia ver era praticamente nada. O que ela conseguia ver era uma pequena fresta assim, de alguma coisa por baixo das vendas. E a Lisa, ela começou a prestar muita atenção aos detalhes em tudo que estava em volta dela, os detalhes dentro do carro e também os detalhes que ela conseguia ver nas ruas que ela passava. O sequestrador de Lisa começou a dirigir e ela estava aterrorizada. Ela rastreou os minutos que passavam e notou que ele estava dirigindo para o norte da cidade. Durante todo o trajeto, a Lisa, ela tentou olhar bem e observar bem aquilo que estava na volta dela, até que eles pararam no lugar e parecia ser um lugar de comércio, mas com apartamentos. Ela conseguia ver, tipo, tudo muito pouco e ela se atentava aos detalhes de tudo. Ela tentou manter a calma, inclusive quando eles subiram as escadas, ela estava vendada. Quantos degraus ela estava subindo das escadas até chegar no apartamento. E quando ela chegou no apartamento, mesmo ainda com a venda nos olhos, ela conseguia ver os detalhes que estavam ali em volta dela, como por exemplo os sapatos que estavam no chão, o telefone em cima da mesa, a cor do carpete, tudo aquilo que ela podia fotografar na memória dela, ela fazia a partir do momento que ela chegou naquele lugar que supostamente seria o seu cativeiro. Ela também notou que o apartamento que ela estava era extremamente limpo, tinha um cheiro bem forte de produtos de limpeza, e ela percebeu que aquele lugar era limpo ou porque ele era um maníaco por limpeza, ou porque aquele lugar poderia ser uma cena de vários crimes, porque a gente sabe aqui que às vezes quando a polícia entra na casa dos criminosos e existe um cheiro de limpeza muito grande, é porque um crime foi cometido ali e aquele lugar precisou ser lavado. Nessa mesma época que a Lisa, ela foi sequestrada, o FBI estava desesperado atrás de um serial killer que estava solto na cidade. Esse serial killer, ele sequestrava mulheres que estavam sozinhas, mulheres, garotas de programa, pessoas vulneráveis. Ele abusava sexualmente dessas mulheres e depois eles a matava de diversas formas, ou enforcada ou com tiro, e desovava os seus corpos em lugares espalhados pela cidade. E a polícia achava o corpo dessas mulheres depois de dias que já estavam em decomposição. Então a polícia começou a assimilar esses crimes e eles viram que tinha um assassino em série solto na cidade, porém eles não tinham pista de nada, eles não tinham uma direção para chegar em quem era esse assassino. E esse caso, por ser um caso que tinha muitas vítimas envolvidas e por ser um caso de um assassino em série, era um caso que estava muito na mídia. Então a polícia falava muito sobre esse caso nos jornais da época. Então todo mundo ali sabia que tinha um assassino em série à solta. Mas agora eu vou falar um pouco sobre quem era esse assassino para que vocês possam entender um pouco sobre o caso. Esse assassino em série, ele era o Bob Joe Long, e ele começou a sua onda de crimes no início dos anos 80, usando anúncios classificados para encontrar as suas vítimas. Ele sequestrou, torturou e matou a longo prazo pelo menos 10 mulheres na área de Bahia, na Tampa, em Flórida, durante um período de 8 meses em 1984. Antes dos assassinatos na área de Tampa, John, ele havia cometido pelo menos 50 estupros como estuprador de anúncios de classificados em Fort Lauderdale, Miami e Condado de Dade.
A partir de 1981, Long respondeu aos anúncios de jornais para prestar serviços e se encontrava com uma mulher sozinha em casa. Durante o período de 8 meses em 1984, ele raptou e estuprou e assassinou pelo menos 10 mulheres em 3 condados da Baía de Tampa. O FBI, em parceria com outras cidades, eles entraram em uma força-tarefa absurda para tentar encontrar esse assassino, porque a única coisa que eles estavam encontrando eram corpos de mulheres em decomposição já fazia um tempo. Lembrando que eu falei um pouco sobre isso para vocês verem o histórico do caso, que na mesma época que a Lisa foi sequestrada, a polícia estava em cima desse homem e mais ou menos ele tinha um modus operandi onde ele ia atrás de mulheres extremamente vulneráveis ou que estavam sozinhas ou classificados e garotas de programa. Ele chamava essas mulheres para ir dentro do seu carro para que eles pudessem se relacionar e então ele cometia o seu crime. Nas primeiras horas de 3 de novembro de 1984, Joy Long ele sequestrou uma garota de 17 anos que estava saindo do trabalho às 2h30 da manhã e essa garota se chamava Lisa McVeigh. Bom, voltando agora para Lisa, ela não sabia até aquele momento que ela havia sido sequestrada por um assassino em série, pelo cara mais procurado, por tipo um Ted Bundy 2.0 ali, eu acho, né? Não sei, porque eu acho que o caso dele foi depois do Ted Bundy. Foi isso mesmo, né? Ela não sabia dessa forma que ele era uma pessoa procurada, ela não sabia o perigo que ela corria ali na mão daquele homem. Nas 26 horas seguintes, o homem estuprou, torturou e abusou repetidamente da Lisa McVeigh. Ela tinha certeza de que morreria a qualquer momento, mas ela não morreu. No momento que ela estava presa dentro do apartamento dele, numa das horas que ele foi preparar o jantar para ela ouviu na televisão um noticiário que além de ter um assassino em série solta, ela estava sendo procurada. Querendo ou não, a Lisa ela havia sido desaparecida e a sua família, no caso a sua avó, viu que ela não voltou para casa, que ela não foi para o trabalho no dia seguinte, achou aquilo muito estranho e decidiu então chamar a polícia porque fazia parte do protocolo e não porque de fato eles se preocupava com a Lisa. Porém, como nessa mesma época tinha um assassino em série solto na cidade, qualquer mulher que fosse desaparecida podia ser uma possível vítima desse assassino. Então, como eles ainda não encontraram nenhum corpo até aquele determinado momento, o caso da Lisa estava na mídia que ela estava desaparecida. Assim que ela escutou no jornal que as pessoas estavam procurando por ela, ela começou a gritar desesperadamente, o que foi uma atitude errada porque, obviamente, ela entrou em desespero, mas ali o Bobby Joe, ele abusou dela novamente e bateu muito nela e machucou muito ela por conta daquela atitude. Lisa, ela já saiu de um lar de abuso sexual para ela ser sequestrada por um estuprador. Ela já estava acostumada a ser estuprada e ameaçada dentro da casa dela. Então, ela começou a agir de forma diferente com o estuprador. Diferente das outras mulheres, ela parou de gritar, de tentar se defender, de xingar ele ou de tentar reagir. Ela simplesmente deixava ele fazer o que queria e ela reagia e conversava com ele sobre a vida. Inclusive, ela chegou e falou pra ele que ela precisava muito ir pra casa, que ela entendia que ele era um homem solitário e que ele tinha necessidades, mas que ela tinha um pai que era muito doente e que ela era a única que trabalhava em casa. Ela precisava voltar porque ela cuidava do seu pai, ou pelo menos ela precisava ligar para o seu pai para falar que ela estava bem ou pedir para alguém cuidar dele, que ele realmente era muito doente, que além dela sustentar a casa, ela que cuidava dele, ela fazia sopa para ele, que realmente o pai dela precisava muito dela, então ela estava tipo implorando para ele, para ela poder falar com o pai, mas que ela entendia o que estava acontecendo ali, entendeu? Que ele era um homem, ela podia falar até que ele era bonito, tipo, ela tentou jogar um psicológico pra cima do sequestrador, isso porque ela já estava acostumada com os abusos que ela sofria dentro de casa. Como o caso da Lisa estava nos noticiários, o seu sequestrador, ele queria matá-la, então ele colocou ela dentro do seu carro para dar o fim nela, mas ela começou a chorar muito e pediu para ela deixar ela cuidar de seu pai. Então ele a abandonou no meio da estrada, numa floresta mais ou menos assim, e a deixou sozinha ali. Ele não a matou porque ela havia tido atitude diferente de outras garotas. E ele achou mesmo que ela precisava cuidar de seu pai.
Antes dele deixar ela numa floresta, eles pararam num posto de gasolina onde ele abasteceu o carro, e as câmeras desse posto de gasolina pegou aquele momento e em torno de 4 horas da manhã ele levou ela para essa floresta e deixou ela lá naquele lugar. E ele falou para ela: você fala pro seu pai que ele salvou a sua vida, que eu não vou te matar por causa dele, e foi embora e deixou a Lisa ali sozinha no meio da floresta. A pior parte, gente, agora começa a parte que vai deixar vocês extremamente irritados. Chegou na casa dela, ela chegou desesperada falando pra avó que ela foi sequestrada e estuprada, e a avó dela não acreditou que ela havia sido sequestrada e estuprada. A avó dela simplesmente falou que ela era uma vagabunda, que ela tava na rua sem fazer nada com alguns caras, e na hora que o namorado da avó dela viu que ela tinha chegado, ele bateu muito nela e falou pra ela que ela era uma vagabunda e que ela tinha traído ele. Pensa só, a menina acabou de chegar, de conseguir fugir de um sequestro de um estuprador. Quando ela chegou em casa, provavelmente ela foi abusada de novo, ainda apanhou, e a avó dela ainda fez pouco caso e fez a maior indiferença dela estar em casa ou não. Como o caso da Lisa estava nos noticiários, a avó dela foi obrigada a ligar pra polícia e falar que a Lisa estava em casa, tipo, a Lisa tá bem, ela tá aqui, não aconteceu nada demais com ela, tá tudo certo. Como fazia parte do procedimento, a polícia precisava pegar a Lisa e levar a Lisa para a delegacia para que ela pudesse fazer exame de corpo de delito e também para que ela pudesse prestar o seu depoimento. A Lisa, ela queria ter certeza que a polícia ia pegar o Bob Joe Long. Então ela disse ao sargento, o Larry Pinkerton, tudo o que ela lembrava sobre o seu ataque. Apenas alguns dias depois da sua provocação, Lisa ouviu uma reportagem sobre uma vítima de assassinato em sua área. Convencida de que seu sequestrador era o assassino, a Lisa ligou para esse detetive e disse: venha me buscar, há mais coisas que preciso dizer. Lisa contou toda a sua experiência para a polícia, e a Lisa ela também falou para a polícia que todos os detalhes possíveis, inclusive tudo aquilo que ela viu no tempo que ela ficou sequestrada. No tempo que ela ficou também na casa, no cativeiro, ela tentou deixar evidências que ela tinha passado por lá. Então, ela tentou deixar as digitais dela por todos os lugares. Ela também tentou descrever o máximo possível as características internas do carro e as características internas do apartamento dele. Ela também falou que deixou mechas de cabelo dela espalhado pelo apartamento, pegadas, coisas de pé e tudo que ela podia, assim, de detalhes, ela falou pra polícia para que pudesse ajudar na investigação. Esse detetive, ele falou pra Lisa que talvez se eles fizessem uma hipnose com ela, eles poderiam ser mais detalhistas e ela poderia dar mais pistas, até talvez um possível endereço de onde seria esse apartamento. E quando eles foram pedir autorização pra avó da Lisa, o namorado da avó da Lisa não autorizou para que eles fizessem essa hipnose. Então a polícia chegou para Lisa e falou: olha, o seu pai não autorizou. Então a Lisa entrou em desespero e disse que ele não era o pai dela. O policial viu que ali tinha alguma coisa muito estranha, porque primeiro por ela ter entrado em desespero e segundo porque se ele fosse pai dela, obviamente ele iria querer que o sequestrador e estuprador da própria filha fosse pego e preso. Foi quando a Lisa falou para a polícia que ele não era o pai dela e que ele abusava sexualmente dela desde os 13 anos de idade. Que a Lisa falou isso, a polícia foi até a casa da avó da Lisa, prendeu o seu abusador, seu agressor, e tirou a Lisa de lá de dentro da casa, levando a Lisa para uma casa de pessoas desabrigadas, de adolescentes, que sofriam abusos. Em última análise, a história de Lisa McVeigh levou os detetives diretamente ao estuprador Bob Joe Long. Ela foi capaz de refazer os movimentos de seu sequestrador para que os policiais pudessem rastrear seu carro, e apenas 12 dias após o sequestro de Lisa, a polícia capturou Bob Joe Long. Infelizmente, o serial killer conseguiu fazer mais 2 vítimas antes da sua prisão. No ano seguinte, Long foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e condenado à morte. Ele finalmente confessou ter cometido 10 assassinatos. Depois que o serial killer foi preso, depois que ela saiu da casa da avó e tudo mais, a Lisa ela foi adotada por um casal de tios que ela tinha, que eram extremamente carinhosos. Indo para casa desses tios, ela trabalhou de várias coisas, mas em 2004 ela entrou para a Academia de Polícia Feminina, onde ela se tornou uma policial especialista em crimes
sexuais. Ela trabalha com isso, ajudando outras mulheres até hoje. Esse é o seu trabalho. Em 2019, o estado da Flórida executou o Bob Joy Long. A Lisa McVeigh não apenas testemunhou a execução, mas sentou-se na primeira fila vestindo uma camisa dizendo Long vendo, que dizia: eu queria ser a primeira pessoa que ele visse. A Lisa, hoje, ela ainda trabalha como policial e ela foi muito inteligente e muito forte. Além dela ser a única sobrevivente, sem sombra de dúvidas, ela salvou muitas outras mulheres que poderiam ser vítimas de abuso desse homem. Em 2018, antes do Bob Joy Long ele ser executado no corredor da morte, a Netflix lançou um filme que é Acredite em Mim, que é um filme inspirado na história da Lizzie. Mas antes de falar sobre o filme, eu queria falar pra vocês que o filme ele é muito fiel ao caso. Se você assistiu o filme, você vai achar que eu contei o filme aqui, não a história da Lisa, mas eu realmente achei o filme muito fiel ao caso, à história da Lisa. É algo impressionante, porém é muito importante falar pra vocês que o filme contém cenas pesadíssimas de abuso sexual explícito, é uma coisa que pode gerar muito gatilho, porém o filme foi inspirado na história da Lisa e é um filme assim muito forte, algo extremamente psicológico, e vocês entendem um pouco mais no filme o fato de Acredita em Mim, porque no filme, além de mostrar tudo isso que eu falei aqui pra vocês de forma muito real, mostra a quantidade de pessoas que não queria acreditar no que a Lisa estava falando por conta dos detalhes do crime. Então, como ela sabia muitos detalhes e como ela chegou até a falar que ela não reagia como as outras mulheres, as pessoas não acreditavam que ela havia sido sequestrada. Realmente achava que ela tinha se envolvido com uma pessoa e que ela deixou a pessoa fazer o que ela queria e que aquilo era algo de uma adolescente qualquer e não que de fato ela havia sido estuprada. Então, vocês precisam assistir esse filme, eu super indico, e também para vocês conhecerem um pouco a história dessa mulher que foi uma guerreira e que, sem sombra de dúvidas, salvou a vida de muitas outras mulheres também. Esse foi o caso que inspirou o filme Acredite em Mim, da Netflix. Me fala aqui nos comentários o que você achou desse caso, se você já conhecia, se você já assistiu esse filme, ou deixa uma indicação de caso aqui pra mim. E esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça que o link de tudo tá na descrição desse vídeo, de podcast, de redes sociais, e-mail aberto, estamos abertos a parcerias também, tá tudo aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixe o seu like, e é isso, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.